Moisés, escolhido por Deus, ele guia seu povo da escravidão à liberdade. Mas qual é a verdade por trás do livro do Êxodo? 10 pragas terríveis assolaram o Egito há 3.000 anos. Existe uma força capaz de dividir o Mar Vermelho? A ciência por trás do Êxodo, para explicar o mistério bíblico. A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões de pessoas, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas tecnológicas sugerem que alguns dos incríveis milagres são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia? A Bíblia, Mistérios Revelados, Êxodo. O livro do Êxodo é uma história de milagres e liberdade. Narra a história de Moisés, que pede ao faraó egípcio que liberte os hebreus escravizados. Após pragas e desastres, o povo hebreu sai para a liberdade. E é quando Deus divide o Mar Vermelho. A história atinge o apogeu com a entrega dos 10 mandamentos, as leis de Deus, no alto da montanha sagrada. Essa saga é a pedra fundamental de 2 das maiores religiões do mundo. A narrativa do Êxodo é o fundamento do judaísmo e do cristianismo. É literalmente a história de perdedores que enfrentam a opressão, livram-se dela e se denominam o povo escolhido. Mas será que essa história é uma lenda religiosa? Ou existe algum indício de que essa narrativa fantástica de milagres e mistérios tenha mesmo acontecido? Há tempos, o Êxodo é considerado uma importante narrativa espiritual, rica em significado religioso, mas impossível de ser provada. Porém, novas descobertas na ciência revelaram indícios surpreendentes de que a história de Moisés e seus milagres incríveis pode estar embasada em fatos históricos e científicos. Qual é a ciência por trás dessas histórias bíblicas de milagres? Para investigar esta questão, temos que começar com o único texto que existe: o livro do Êxodo da Bíblia hebraica. A história começa com o povo hebreu escravizado no Egito. A Bíblia não menciona a data deste período, e entre as descobertas da arqueologia egípcia, não há menção a escravos hebreus. Entretanto, há um indício que pode estabelecer o cronograma para a história de Moisés e o Êxodo. No Museu Egípcio do Cairo, alguns dizem que existe um sinal. Uma evidência física que pode provar a veracidade dessa história épica. Esta placa de pedra é chamada Estela de Merneptah, uma referência ao faraó que governou o Egito entre 1224 e 1211 a.C. A estela exulta as muitas conquistas do faraó. E na base da placa de 30 centímetros, os hieróglifos trazem uma afirmação surpreendente. Israel está destroçado. Trata-se da primeira menção inquestionável da palavra Israel. Claro que os vitoriosos sempre dizem que destruíram tudo. O que não significa que a coisa deixou de existir. Mas isso mostra que a terra de Israel já existia naquela época. Comparando a linha do tempo egípcia com a bíblica, a data do Êxodo começa a surgir. A Bíblia relata que Israel foi estabelecido 40 anos após os acontecimentos descritos no livro do Êxodo. Se a estela estiver correta, então isso demonstra que os hebreus estavam vivendo na Terra Prometida, a terra de Israel, por volta de 1211 a.C.,
Portanto, o êxodo deve ter acontecido antes dessa data. Não há outra menção de Israel ou escravos hebreus nos registros egípcios. E a Bíblia não menciona o nome do faraó que governava o Egito no tempo de Moisés. Mas a Bíblia nos diz o que os hebreus estavam fazendo no Egito. E isso pode ser a chave para a descoberta de mais evidências. O livro do Êxodo diz: reconstruíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Rameses. Será que essas duas cidades podem ser encontradas? Caso possam, isso nos daria mais indícios da escravização dos hebreus e do êxodo. Escavações recentes no Egito revelaram o palácio de um faraó com enormes estátuas, onde atualmente fica a cidade de Cantir. Os hieróglifos antigos dizem que é a cidade de Ramsés, Pi-Ramsés, cujo nome coincide com os das cidades construídas pelos hebreus na Bíblia. Arqueólogos acreditam que a cidade foi construída por volta de 1280 a.C. Será que estas pedras foram utilizadas pelos escravos hebreus do Êxodo? Se esta for mesmo a cidade mencionada na Bíblia, então é possível identificarmos o faraó do Êxodo. A construção foi feita por Ramsés II. E Ramsés II provavelmente iniciou seu reinado por volta de 1280 a.C. Isso nos dá uma cronologia para o Êxodo em algum momento entre a construção da cidade de Ramsés em 1280 a.C. e a conquista de Israel pelo faraó Merneptah por volta de 1211 a.C. Durante este período, a Bíblia diz que os egípcios temiam que os escravos hebreus se rebelassem. Por isso, costumavam assassinar todos os filhos homens dos escravos. Com uma exceção. Segundo a Bíblia, a mãe de Moisés era hebreia. Para salvar a vida de seu filho, ela colocou a criança num cesto de papiro e o lançou nas águas do rio Nilo. Por sorte, a cesta e a criança foram encontrados pela filha do faraó. A Bíblia diz: ela o adotou por seu filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O nome Moisés, em hebraico, significa retirado, salvo. E reflete o fato de que Moisés foi retirado do berço nos juncos pela filha do faraó. Esse é o motivo do nome. Mas o nome Moisés pode nos dar outra pista para a história, pois Moisés não é um nome hebreu. A palavra como a pronunciamos, Moisés, significa filho de, em egípcio. Tome como exemplo Ramsés, que significa filho do deus do sol, Amon-Ra. Ou Tutmés, filho de Tut, deus da sabedoria. Uma das formas de entender o nome de Moisés é que ele foi batizado como filho de um dos deuses egípcios. Mas assim que passou a acreditar no Deus único de Israel, ele abriu mão desse nome e usou somente Moisés. Quando se tornou adulto, Moisés testemunhou seus irmãos hebreus escravizados pelos egípcios. Segundo a Bíblia, quando Moisés viu um egípcio maltratar e matar um de seus irmãos hebreus, vingou-se e matou o homem. A ação tempestuosa não só mudou sua vida, mas teve influência no destino de todo o seu povo. A Bíblia diz: Moisés fugiu para longe do faraó e se refugiou nas terras de Midian. A verdadeira localização de Midian é um mistério. Mas foi lá que Moisés supostamente teve seu primeiro encontro com Deus.
No livro do Êxodo, Moisés deixa o Egito após assassinar um feitor cruel. Segundo as Escrituras, Moisés buscou refúgio em Midian, cuja localização exata nunca foi clara. Estudiosos costumam localizar Midian em algum ponto da península do Sinai, no Egito. A Bíblia diz que Moisés fez a primeira visita ao sagrado Monte Sinai quando estava exilado. Se o Monte Sinai fica na península do Sinai, então Midian também devia ficar lá. Além disso, a península se estende pelo Golfo de Suez, longe o bastante do Egito, para servir de refúgio para um assassino fugitivo. Mas o professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, discorda. Ele acha que Midian não fica onde muitos acreditam. Para isso, se apoia nos grandes exploradores britânicos do século XIX. Se analisarmos todos os exploradores que passaram por lá, como Philby, Sir Richard Burton, todos localizam Midian do lado leste do Golfo de Aqaba. Antigos mapas de rotas comerciais descrevem uma terra chamada Madian, onde fica a Arábia Saudita. Os primeiros escritores cristãos falavam de uma terra chamada Madian, ou Midian, a leste do Mar Vermelho. Sendo um assassino fugitivo, Moisés deve ter viajado quase 500 quilômetros para ir do Egito até Midian. A Bíblia diz: "E o Senhor apareceu para ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que a sarça ardia sem se consumir." A sarça ardente é uma imagem estranha de Deus. Tão estranha e específica que alguns cientistas acreditam que pode ser baseada em fatos. Arbustos não pegam fogo espontaneamente, a não ser em certas regiões. Se houver um duto vulcânico debaixo de um arbusto, aí o gás quente pode subir e o arbusto vai pegar fogo. Dutos vulcânicos são pequenas fissuras acima de áreas vulcanicamente ativas. Eles liberam gases extremamente quentes e inflamáveis, o suficiente para causar a combustão de um arbusto. Na verdade, a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não era consumida. E apenas um arbusto na região do Egito se encaixa nessa descrição. Esta é uma acácia. E há um duto vulcânico no chão e gases vulcânicos subindo. E se eles se inflamarem, vão envolver o arbusto. Para testar a teoria, nossa equipe direcionou uma chama de gás propano a uma acácia. A mais de 90 graus, a chama é invisível. E o arbusto queima aparentemente sem motivo. Seu tronco aos poucos se torna carvão. Está queimando, mas não se consome, como na descrição bíblica. Se a sarça ardente foi resultado dos gases liberados por um duto vulcânico, isso ajuda a localizar a misteriosa terra de Midian. Nem o Egito nem a península de Sinai são vulcanicamente ativos. Os vulcões mais próximos ficam aqui, nas cadeias montanhosas da Arábia Saudita, na Grande Fossa Africana. Esta pode ser a localização de Midian e da sarça ardente. E a localização é importante, porque Moisés se lembrará dela quando comandar a libertação de seu povo. Quando Deus fala dentro da sarça ardente, diz para Moisés voltar ao Egito e liderar os escravos hebreus para a liberdade. Moisés volta para sua terra de origem, onde procura o faraó e diz: "Deixe meu povo ir." O faraó se recusa, e Deus diz: "Enviarei pragas sobre o faraó e sobre o Egito. Só então ele os deixará partir. Ele saberá que eu estendi minha mão sobre o Egito e deixará meu povo sair. 10 pragas: sangue, rãs, mosquitos, moscas, peste, feridas, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. 10 eventos devastadores que trouxeram horror e morte ao Egito."
Alguns cientistas sugerem que as 10 pragas não são apenas uma reprodução literária da ira de Deus, mas sim uma descrição científica muito precisa de fenômenos naturais. Cada uma das pragas, essencialmente, deflagra um efeito dominó. Empurra uma bola de neve montanha abaixo e isso chega ao clímax com a 10ª praga. Na Bíblia, as pragas começam com: "E as águas do rio se tornarão sangue." Segundo o Êxodo, o rio Nilo ficou vermelho como sangue durante 7 dias, e toda a vida aquática morreu. A ciência pode explicar essa primeira praga? Existe a chamada maré vermelha, que é conhecida no mundo todo. Elas acontecem quase todo ano em algumas regiões do mundo. A maré vermelha ocorre em estuários e oceanos e é fruto da proliferação excessiva de microalgas dinoflageladas e de sua floração. Essas algas liberam uma forte toxina. Para as algas ficarem vermelhas, é preciso alta temperatura e altos níveis de nutrientes na água. Isso é que as torna vermelhas. E as algas não apenas liberam toxina, mas também dissolvem o oxigênio da água, o que leva à morte dos peixes, como está escrito na Bíblia. Consequentemente, todos os animais que têm a capacidade de fugir das águas envenenadas fogem, o que nos leva à segunda praga: rãs. No Egito, milhões de rãs do rio Nilo saíram da água e invadiram as terras. A Bíblia diz: "O rio produzirá rãs em abundância, que entrarão na tua casa." Sem alimento, as rãs logo morreram, causando as próximas 2 pragas. Segundo a Bíblia, mosquitos cobrirão os homens e as bestas. Os mosquitos são um incômodo, mas os cientistas acreditam que podem ter se tornado letais. E com a 4ª praga, Deus disse: "Enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos e sobre teu povo." Mas os especialistas dizem que aquelas não eram moscas domésticas, eram moscas dos estábulos. É uma mosca comum que voa em enxames e pode ter havido uma explosão delas por causa da vegetação podre ou peixes mortos ou sapos. É a mosca dos estábulos. Essas moscas picam profundamente usando ferrões que parecem pinças cirúrgicas e deixam uma ferida aberta que expõe o corpo a infecções. E aí, a 5ª praga foi mortal. A Bíblia diz: "Sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas cairá uma peste mortífera." A peste que matou o gado e a criação foi resultado de um vírus patogênico espalhado pela picada dos mosquitos da 2ª praga. É a febre catarral maligna, ou língua azul. Ela tem esse nome porque os pulmões ficam cheios de líquido, os animais não conseguem respirar, suas línguas ficam azuis e eles morrem. Na 6ª praga, os homens também são atingidos por doenças. A Bíblia diz: "Úlceras e chagas atingirão homens e animais." Chagas, pústulas e feridas purulentas que podem ter sido causadas pelas picadas das moscas dos estábulos. Mostramos que é possível que as 6 primeiras pragas estejam interligadas, mas o horror não termina aí. As próximas 4 pragas foram ainda piores e trouxeram a escuridão e a morte. Na narrativa bíblica do Êxodo, Deus envia 10 pragas sobre o Egito. Os cientistas acreditam que essas pragas poderiam ser desastres naturais interligados, do rio de sangue à praga das chagas. Mas a 7ª praga veio do nada. Uma chuva de granizo de proporções inimagináveis.
A Bíblia fala da pior tempestade nas terras do Egito. Embora não sejam comuns no árido norte da África, as chuvas de granizo já eram conhecidas por destruir os campos de trigo e de cevada do Egito. O frio e a umidade repentinos, num clima quente e abafado, criaram um ambiente ideal para a eclosão de ovos de insetos, e isso culminou na 8ª praga. Os gafanhotos. Como fazem até hoje, há 3.000 anos, no Egito, os vorazes gafanhotos do deserto, ou Schistocerca gregária, devoraram tudo o que crescia, levando a fome ao Egito. A 9ª praga é apavorante e parece não ter ligação com as outras. A Bíblia diz que Deus enviou 3 dias de escuridão. Isso foi um sinal da ira de Deus? Um presságio da destruição iminente? Ou existe uma explicação científica? É quase certo que tenha sido um cansim, uma tempestade de areia. No verão, essas tempestades são comuns no Oriente Médio. O cansim, vento seco do deserto, tem ventos de 140 km por hora, levantando areia e poeira suficientes para bloquear o sol. E essas tempestades de areia podem durar 2 ou 3 dias. A Bíblia diz que teria durado 3 dias, resultado da destruição dos campos pelos enxames de gafanhotos. Os campos vazios e o solo devastado produziram areia e poeira que encobriram a luz do sol por 3 dias. E os egípcios ainda tinham mais uma praga pela frente. Pior que todas as anteriores. A 10ª praga, como descrita na Bíblia, é a mais misteriosa. A Bíblia diz: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó até os primogênitos dos animais. Como isso pôde acontecer? Terá sido a mão de Deus ou um fenômeno natural? Para mim, a praga mais difícil de ser explicada cientificamente é a 10ª praga. A morte seletiva de todos os primogênitos egípcios e dos animais mais velhos ou animais dominantes. Mas a morte dos primogênitos pode ser explicada cientificamente. O epidemiologista John Marr estudou o texto bíblico e investigou as características das 10 pragas. Como um perito forense, Marr selecionou as evidências e concluiu que o assassino estava escondido no alimento estocado, já que as pragas anteriores tinham acabado com os alimentos. Os peixes estavam mortos e não podiam ser consumidos. Os animais estavam doentes ou mortos. Os egípcios não tinham mais comida. E as lavouras haviam sido devastadas pelos gafanhotos. Granizo e gafanhotos destruíram toda a colheita do ano. Isso forçou os egípcios a estocarem qualquer comida que restasse e tiveram que enterrá-la. E os grãos armazenados podem ter desencadeado a 10ª praga. Para demonstrar, o Dr. Marr nos leva às colinas da Virgínia, com um tonel de milho e um alambique tradicional. Isto é um alambique usado para fazer aguardente. Faz parte de uma antiga tradição usar levedura, que é um fungo, para transformar milho em álcool. E aqui dentro, o milho está fermentando num ambiente controlado. Ele se transforma em líquido e você tem o bom aguardente da Virgínia. Fazer uso controlado de fungos pode produzir álcool, mas fora de controle, os fungos podem ser mortais. Pode ter sido uma contaminação por fungos dos grãos estocados no subsolo, que estavam contaminados pela água e pelos excrementos dos gafanhotos. Eles foram cobertos com areia escaldante e cozinharam e fermentaram e produziram um veneno muito potente denominado micotoxina.
As micotoxinas são fungos microscópicos que proliferam rapidamente e são altamente tóxicos. Muitas micotoxinas podem destruir o sistema imunológico e os órgãos que processam o sangue, que são o fígado e os rins. Até pequenas quantidades podem causar doenças e morte. Os 3 dias de escuridão da 9ª praga devem ter dado tempo suficiente para as micotoxinas se desenvolverem e infectarem somente as camadas superiores dos grãos estocados no subsolo. Se ingeridas ou mesmo inaladas, as micotoxinas podem matar de um dia para o outro. Mas isso não explica como a praga matou somente os primogênitos, entre homens e animais. Marr acredita que a resposta esteja numa antiga tradição. No Egito e em outros países do Oriente Médio, há uma tradição de que o filho mais velho ganha uma porção dupla. Nas sociedades tradicionais, o filho mais velho era alimentado primeiro para assegurar o futuro da família. O mesmo acontece entre os animais. Qualquer pessoa que viva numa fazenda em que haja cavalos, vacas e porcos sabe disso. Qual deles se alimenta primeiro? O maior? O dominante? Então, se os egípcios usaram os grãos para alimentar seus animais, os animais mais velhos e mais robustos morreram. Segundo essa teoria, somente a camada superior do estoque de grãos estaria infectada com a micotoxina. Esta camada alimentou os primogênitos, enquanto o resto da população comeu os grãos das camadas inferiores. Os que comeram primeiro morreram. Os outros, não. Os escravos hebreus ficavam alojados a quilômetros dos palácios egípcios, na área que a Bíblia chama de Terra de Gesem. Isso foi fundamental para eles sobreviverem às pragas. Desastres localizados, até mesmo estoques de grãos infectados, passaram longe das palhoças dos escravos, distantes das cidades egípcias. As 10 pragas, do rio de sangue à falta de alimentos e mortes nas famílias, devastaram os egípcios. O faraó cedeu diante das súplicas insistentes de Moisés e libertou seu povo. A questão é, que caminho Moisés e o povo de Israel tomaram? Nossa investigação científica sugere que a história bíblica de Moisés e das pragas do Egito é baseada em fatos. Se isso for verdade, o restante da história também pode ser. Assim, poderemos seguir a trilha de Moisés e encontrar a localização da famosa travessia do Mar Vermelho e também do local mais sagrado da Bíblia, o Sinai, a montanha de Deus, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Minha rota mostra os israelitas saindo do Egito e entrando na península do Sinai. O Dr. Colin Humphreys e o Dr. Peter Williams, da Universidade de Cambridge, estudaram centenas de mapas antigos em busca desta rota sagrada. Como sabemos, o livro do Êxodo diz que o ponto de partida do Êxodo, que era onde o faraó vivia em seu palácio, foi um local chamado Rameses. Já sabemos que a cidade bíblica de Rameses ficava nas ruínas que os arqueólogos chamam de Cantir. Mas, para descobrir a rota do Êxodo, devemos voltar ao texto bíblico. Deus ordena a Moisés que lidere seu povo até a montanha de Deus, o Monte Sinai. Mas antes que pudessem chegar, a Bíblia conta que os hebreus se defrontaram com o Mar Vermelho. A parte do Mar Vermelho mais próxima da antiga cidade de Rameses fica aqui, perto do atual Canal do Suez. Pela localização, este é considerado o local tradicional do milagre bíblico, pelo qual Moisés dividiu o Mar Vermelho. Mas nossos peritos dizem que 3.000 anos de tradição estão errados. O maior problema que vejo nisso é que, na época, Ramsés II controlava toda a península do Sinai. E aí os hebreus estariam sob controle egípcio.
Deus disse para Moisés liderar seu povo para a liberdade, além das fronteiras do Egito. Humphreys acredita que a rota do Êxodo deve ter sido diferente, o que nos dá um outro mapa da Bíblia. Então, se os israelitas queriam sair do Egito, precisariam atravessar a península do Sinai o mais depressa possível. Então, acho que passaram por aqui e foram diretamente para o Golfo de Acaba. Em vez de cruzarem o Mar Vermelho a 80 quilômetros da capital do faraó, Humphreys acredita que Moisés e os hebreus chegaram ao Mar Vermelho em Acaba, 480 quilômetros a leste. Há outro motivo para esta conclusão, com base nas caminhadas que Moisés fazia. A meta de Moisés era chegar à sua antiga terra, onde ouviu a voz de Deus, Midian, onde hoje fica a Arábia Saudita. Mas quando os hebreus chegaram ao litoral, a Bíblia diz que o exército do faraó os alcançou. Então Moisés levantou seu cajado e o Mar Vermelho se dividiu. Mas existe alguma verdade por trás desse incrível efeito especial bíblico? Alguns cientistas acreditam que sim, se as condições certas estivessem presentes. A chave para desvendar esse antigo mistério está na descrição bíblica do evento. O livro do Êxodo diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar recuar com um forte vento leste que soprou a noite inteira. E fez o mar secar e as águas se dividirem. Para nós isso é... Não é uma prova, mas uma indicação de que talvez esse fenômeno tenha sido induzido pelo vento. O oceanógrafo Doron Noff sugere que a divisão do Mar Vermelho não foi um milagre instantâneo, mas um raro fenômeno meteorológico. Podemos ver no monitor a animação dessa teoria. É um fenômeno que acontece em águas rasas. Está vendo o vento soprando da praia para a parte mais funda? Se o vento for forte o bastante e o golfo raso o bastante, a água pode recuar tanto que as irregularidades do leito ficam expostas. É hora de testar essa teoria do vento. Na Universidade Estadual da Flórida, Noff e sua equipe de técnicos construíram um tanque gigante e o encheram com água salgada, convenientemente tingida de vermelho. Neste experimento em escala reduzida, o vento é gerado por um aspirador de pó industrial. A suposta irregularidade do leito é representada pelo acrílico curvado. Então o vento sopra e podemos ver que empurra a água e expõe essa elevação. Podemos ver que há uma parte do leito quase sem água. Na história, os hebreus cruzaram o Mar Vermelho quando o leito ficou exposto, assim. Ok. Já pode desligar o vento? Olha só. Assim que o vento para, a água volta a ocupar tudo. O teste em laboratório é um sucesso. E prova que, teoricamente, pode ter sido o vento que dividiu as águas. Mas essa teoria depende da existência de uma elevação no leito do Mar Vermelho. Nossos especialistas acreditam ter encontrado isso exatamente onde a Bíblia aponta. Segundo a Bíblia, Moisés dividiu o Mar Vermelho ao meio depois que Deus mandou um vento poderoso que soprou a noite toda. Nosso experimento mostrou que os ventos podem dividir a água para revelar uma elevação submersa. Mas existe essa elevação sob a superfície do Mar Vermelho? Até agora, nossa investigação sugere que Moisés e os hebreus fugiram do Egito, cruzando a península do Sinai e chegando ao Mar Vermelho, onde hoje fica o Golfo de Acaba. Hoje, Acaba é um paraíso turístico.
onde as nações de Israel, Jordânia e Egito se encontram. A topografia subaquática não revela irregularidades, mas há 3.000 anos as condições eram diferentes. Sabemos que há 2.000 anos, as águas do Golfo de Aqaba avançavam quase 200 metros litoral adentro. E sabemos disso por causa de uma cidade romana chamada Eliá. Segundo registros romanos, era um porto no Golfo de Aqaba. E atualmente, Eliá está a quase 200 metros do litoral. Então, na época do Êxodo, há 3.000 anos, o mar devia se estender por mais de 200 metros. Quando a animação de computador redesenha o litoral de Aqaba como era 1.250 anos antes de Cristo, boa parte da superfície atual fica submersa. O litoral de hoje pode ter sido, há 3.000 anos, uma área elevada submersa. Se o Mar Vermelho foi dividido, deve ter acontecido aqui. Acho que esse evento deve ter acontecido a uns 300 metros, onde hoje fica o Golfo de Aqaba. É um local ideal para esse fenômeno. Mas o Dr. Knopf queria ver se sua teoria daria certo num corpo de água de verdade. Agora é hora de subir as apostas e levar o experimento do laboratório para o litoral. No Golfo do México, na costa da Flórida, Doron Knopf planejou um experimento único que testará sua teoria do vento em escala maior. Se o experimento der certo, pode provar que o Mar Vermelho foi mesmo dividido como a Bíblia afirma. Estamos no Laboratório Marinho da Universidade Estadual da Flórida, bem atrás de mim. Tentaremos demonstrar como o Mar Vermelho pode ter sido dividido. Aerobarcos com hélices poderosas lançarão jatos de ventos de aproximadamente 160 km por hora, as condições ideais para o fenômeno. O Golfo fornece condições hidrodinâmicas reais como massa, pressão atmosférica e condições da linha costeira, que não podem ser reproduzidas num tanque de acrílico. O aerobarco sopra forte nas águas do Golfo. O experimento é um sucesso, mostrando que se o vento soprar com força e por tempo suficiente, pode dividir o oceano e revelar uma elevação do leito. Mas a Bíblia também nos diz que quando o vento parou de soprar, as muralhas de água desabaram e o exército do faraó se afogou. E quando nossa equipe faz o vento parar de soprar, vemos o que pode ter acontecido há 3.000 anos. A água volta. E quando volta, faz isso bem depressa. E a força seria igual a de um caminhão vindo a 60 ou 80 km por hora e atingindo você em cheio. Essa é a força que seria sentida. Foi um teste em pequena escala na Flórida. Não com todo o Mar Vermelho, mas prova que ventos fortes, soprando por tempo suficiente, podem dividir a água e expor parte do leito do mar. A Bíblia diz que depois que Moisés e seu povo atravessaram para a liberdade, ainda faltava uma etapa: chegar à montanha de Deus. Deve estar por aqui. Não sei, eu acho que não. Bom, então onde está? Será que nossos especialistas podem descobrir a montanha em que Moisés falou com Deus e recebeu os 10 mandamentos? Eu vou pesquisar na internet. Existe um mistério final na narrativa bíblica do Êxodo. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés levou seu povo para Sinai, a montanha de Deus, onde recebeu os 10 mandamentos. Existe um monte chamado Sinai na península do Sinai.
Considerado um monte bíblico desde o século IV d.C., ele recebe milhares de peregrinos todos os anos. Mas, se nossa teoria estiver correta, este pico não pode ser o lugar onde Moisés recebeu as leis. Se o povo escolhido atravessou mesmo o Mar Vermelho em Acaba e não em Suez, o atual monte estaria a 250 quilômetros dos hebreus. Onde fica o verdadeiro Monte Sinai? O livro do Êxodo nos dá uma pista. Quando Moisés e os hebreus seguem as indicações de Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para mostrar o caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, para que caminhassem de dia e de noite. Os doutores Colin Humphreys e Peter Williams, da Universidade de Cambridge, analisaram as explicações possíveis e acreditam que essa estranha descrição seja uma representação simples e precisa de um evento natural. Um vulcão. De dia, poderiam ver grossas nuvens de fumaça saindo de um vulcão. E à noite veriam as chamas. Então o vulcão faz sentido. Não existem vulcões ativos na Península do Sinai. Mas há vários na Arábia Saudita, perto do suposto local da travessia, em Acaba. Mas será que o vulcão de Moisés pode ser localizado? A própria Bíblia parece dar a direção específica. Olha, se fossem por aqui, seriam 11 dias de viagem. Humphreys e Williams reuniram mapas antigos que acreditam conter provas que levam à Montanha de Deus, com o auxílio de um mapa verbal que aparece codificado nas palavras da própria Bíblia, no livro do Deuteronômio. Acho que uma pista fundamental para a localização do Monte Sinai vem de um relato do Deuteronômio. É essa jornada de 11 dias, de Cades Barneia até o Monte Sinai. Os peregrinos percorriam, em média, 60 quilômetros por dia. E isso resulta em 660 quilômetros. A cidade de Cades Barneia aparece em muitos mapas antigos. E num raio de 660 quilômetros, só há um vulcão ativo grande o bastante para criar uma coluna de fumaça que os hebreus poderiam ver e seguir a muitos quilômetros de distância. Ele se chama Monte Beder. E quando Moisés recebe as leis no monte, a Bíblia diz: "E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente." Uma erupção impressionante que só poderia ter vindo de um vulcão ativo. Se aceitarmos o Monte Sinai como um vulcão, me parece que a única montanha que se enquadra nisso é o Monte Beder, e nenhuma outra. Nossos investigadores bíblicos criaram uma sequência de teorias baseadas na ciência, que parecem se adequar perfeitamente à narrativa bíblica. Das 10 pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, até a Montanha de Deus. Os milagres do Êxodo podem ser explicados por fenômenos científicos, mas isso não torna a história menos milagrosa. Quando você pensa nas dificuldades que eles enfrentaram, eles pediram a Deus com todo o seu coração. E Deus se manifestou e mandou um libertador. Eu acho que é uma grande história. Mas, para os fiéis, descobrir a ciência por trás da Bíblia pode não ser tão importante. O Êxodo é uma história que fala de perdedores, que, com fé e perseverança, conseguiram superar toda a opressão e todos os problemas que enfrentaram na vida. Os milagres do Êxodo contam uma história impressionante. É uma narrativa que continuará sendo contada enquanto as pessoas valorizarem a liberdade e enquanto a humanidade procurar sabedoria na Bíblia. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Fica submersa. O litoral de hoje pode ter sido, há 3.000 anos, uma área elevada submersa. Se o Mar Vermelho foi dividido,
deve ter acontecido aqui. Acho que esse evento deve ter acontecido a uns 300 metros, onde hoje fica o Golfo de Aqaba. É um local ideal para esse fenômeno. Mas o Dr. Knopf queria ver se sua teoria daria certo num corpo de água de verdade. Agora é hora de subir as apostas e levar o experimento do laboratório para o litoral. No Golfo do México, na costa da Flórida, Doron Knopf planejou um experimento único que testará sua teoria do vento em escala maior. Se o experimento der certo, pode provar que o Mar Vermelho foi mesmo dividido como a Bíblia afirma. Estamos no Laboratório Marinho da Universidade Estadual da Flórida, bem atrás de mim. Tentaremos demonstrar como o Mar Vermelho pode ter sido dividido. Aerobarcos com hélices poderosas lançarão jatos de ventos de aproximadamente 160 km por hora, as condições ideais para o fenômeno. O Golfo fornece condições hidrodinâmicas reais como massa. Devem ter dado tempo suficiente para as micotoxinas se desenvolverem e infectarem somente as camadas superiores dos grãos estocados no subsolo. Se ingeridas ou mesmo inaladas, as micotoxinas podem matar de um dia para o outro. Mas isso não explica como a praga matou somente os primogênitos, entre homens e animais. Marr acredita que a resposta esteja numa antiga tradição. No Egito e em outros países do Oriente Médio, há uma tradição de que o filho mais velho ganha uma porção dupla. Nas sociedades tradicionais, o filho mais velho era alimentado primeiro para assegurar o futuro da família. O mesmo acontece entre os animais. Qualquer pessoa que viva numa fazenda em que haja cavalos, vacas e porcos sabe disso. Qual deles se alimenta primeiro? O maior? O dominante? Então, se os egípcios usaram os grãos para alimentar seus animais, os animais mais velhos e mais robustos morreram. Segundo essa teoria, somente a camada superior do estoque de grãos estaria infectada com a micotoxina. Esta camada alimentou os primogênitos, enquanto o resto da população comeu os grãos das camadas inferiores. Os que comeram primeiro, morreram. Os outros, não. No Egito, milhões de rãs do rio Nilo saíram da água e invadiram as terras. A Bíblia diz: o rio produzirá rãs em abundância, que entrarão na tua casa. Sem alimento, as rãs logo morreram, causando as próximas 2 pragas. Segundo a Bíblia, mosquitos cobrirão os homens e as bestas. Os mosquitos são um incômodo, mas os cientistas acreditam que podem ter se tornado letais. E com a 4ª praga, Deus disse: enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos e sobre teu povo. Mas os especialistas dizem que aquelas não eram moscas domésticas, eram moscas dos estábulos. É uma mosca comum que voa em enxames e pode ter havido uma explosão delas por causa da vegetação podre ou peixes mortos ou sapos. É a mosca dos estábulos. Essas moscas picam profundamente usando ferrões que parecem pinças cirúrgicas e deixam uma ferida aberta que expõe o corpo a infecções. E aí, a 5ª praga foi mortal. A Bíblia diz: sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas cairá uma peste mortífera. A peste... azuis e eles morrem. Na 6ª praga, os homens também são atingidos por doenças. A Bíblia diz: úlceras e chagas atingirão homens e animais. Chagas, pústulas e feridas purulentas que podem ter sido causadas pelas picadas das moscas dos estábulos. Mostramos que é possível que as 6 primeiras pragas estejam interligadas,
Mas o horror não termina aí. As próximas 4 pragas foram ainda piores e trouxeram a escuridão e a morte. Na narrativa bíblica do Êxodo, Deus envia 10 pragas sobre o Egito. Os cientistas acreditam que essas pragas poderiam ser desastres naturais interligados, do rio de sangue à praga das chagas. Mas a 7ª praga veio do nada. Uma chuva de granizo de proporções inimagináveis. A Bíblia fala da pior tempestade. Não só mudou sua vida, mas teve influência no destino de todo o seu povo. A Bíblia diz: Moisés fugiu para longe do faraó e se refugiou nas terras de Midian. A verdadeira localização de Midian é um mistério. Mas foi lá que Moisés supostamente teve seu primeiro encontro com Deus. No livro do Êxodo, Moisés deixa o Egito após assassinar um feitor cruel. Segundo as Escrituras, Moisés buscou refúgio em Midian, cuja localização exata nunca foi clara. Estudiosos costumam localizar Midian em algum ponto da península do Sinai, no Egito. A Bíblia diz que Moisés fez a primeira visita ao sagrado Monte Sinai quando estava exilado. Se o Monte Sinai fica na península do Sinai, então Midian também devia ficar lá. Além disso, a península se estende pelo Golfo de Suez, longe o bastante do Egito, para servir de refúgio para um assassino fugitivo. Mas o professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, discorda. Ele acha que Midian não fica onde muitos acreditam. Para isso, se apoia seja uma representação simples e precisa de um evento natural. Um vulcão. De dia, poderiam ver grossas nuvens de fumaça saindo de um vulcão. E à noite veriam as chamas. Então o vulcão faz sentido. Não existem vulcões ativos na península do Sinai. Mas há vários na Arábia Saudita, perto do suposto local da travessia, em Aqaba. Mas será que o vulcão de Moisés pode ser localizado? A própria Bíblia parece dar a direção específica. Olha, se fossem por aqui, seriam 11 dias de viagem. Humphreys e Williams reuniram mapas antigos que acreditam conter provas que levam à Montanha de Deus, com o auxílio de um mapa verbal que aparece codificado nas palavras da própria Bíblia, no livro do Deuteronômio. Acho que uma pista fundamental para a localização do Monte Sinai vem de um relato do Deuteronômio. É essa jornada de 11 dias, de Cades Barneia até o Monte Sinai. Os peregrinos percorriam, em média, 60 quilômetros por dia. E isso resulta em 660 quilômetros. A cidade de Cades Barneia aparece em muitos mapas antigos. E num raio de 660 quilômetros, só há um vulcão próximos. Ficam aqui, nas cadeias montanhosas da Arábia Saudita, na Grande Fossa Africana. Esta pode ser a localização de Midian e da sarça ardente. E a localização é importante, porque Moisés se lembrará dela quando comandar a libertação de seu povo. Quando Deus fala dentro da sarça ardente, diz para Moisés voltar ao Egito e liderar os escravos hebreus para a liberdade. Moisés volta para sua terra de origem, onde procura o faraó e diz: "Deixe meu povo ir." O faraó se recusa e Deus diz: "Enviarei pragas sobre o faraó e sobre o Egito. Só então ele os deixará partir. Ele saberá que eu estendi minha mão sobre o Egito e deixará meu povo sair. 10 pragas: sangue, rãs, mosquitos, moscas, peste, feridas, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos.
10 eventos devastadores que trouxeram horror e morte ao Egito. Alguns cientistas sugerem que as 10 pragas não são apenas uma reprodução literária da ira de Deus, mas sim uma descrição científica muito precisa de fenômenos naturais. Ela o adotou por seu filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. O nome Moisés em hebraico significa retirado, salvo, e reflete o fato de que Moisés foi retirado do berço nos juncos pela filha do faraó. Esse é o motivo do nome. Mas o nome Moisés pode nos dar outra pista para a história, pois Moisés não é um nome hebreu. A palavra como a pronunciamos, Moisés, significa filho de, em egípcio. Tome como exemplo Ramsés, que significa filho do deus do sol, Amon-Ra. Ou Tutmés, filho de Tut, deus da sabedoria. Uma das formas de entender o nome de Moisés é que ele foi batizado como filho de um dos deuses egípcios. Mas assim que passou a acreditar no Deus único de Israel, ele abriu mão desse nome e usou somente Moisés. Quando se tornou adulto, Moisés testemunhou seus irmãos hebreus escravizados pelos egípcios. Segundo a Bíblia, quando Moisés viu um egípcio maltratar e matar um de seus irmãos hebreus, vingou-se e Empurra uma bola de neve montanha abaixo, e isso chega ao clímax com a 10ª praga. Na Bíblia, as pragas começam com: e as águas do rio se tornarão sangue. Segundo o Êxodo, o rio Nilo ficou vermelho como sangue durante 7 dias, e toda a vida aquática morreu. A ciência pode explicar essa primeira praga? Existe a chamada maré vermelha, que é conhecida no mundo todo. Elas acontecem quase todo ano em algumas regiões do mundo. A maré vermelha ocorre em estuários e oceanos e é fruto da proliferação excessiva de microalgas dinoflageladas e de sua floração. Essas algas liberam uma forte toxina. Para as algas ficarem vermelhas é preciso alta temperatura e altos níveis de nutrientes na água. Isso é que as torna vermelhas. E as algas não apenas liberam toxina, mas também dissolvem o oxigênio da água, o que leva à morte dos peixes, como está escrito na Bíblia. Consequentemente, todos os animais que têm a capacidade de fugir das águas envenenadas fogem, o que nos leva à segunda praga, rãs. No Egito, milhões de rãs do rio Nilo saíram da água e invadiram as terras. Retirado do berço nos juncos pela filha do faraó. Esse é o motivo do nome. Mas o nome Moisés pode nos dar outra pista para a história, pois Moisés não é um nome hebreu. A palavra como a pronunciamos, Moisés, significa filho de, em egípcio. Tome como exemplo Ramsés, que significa filho do deus do sol, Amon-Ra. Ou Tutmés, filho de Tut, deus da sabedoria. Uma das formas de entender o nome de Moisés é que ele foi batizado como filho de um dos deuses egípcios. Mas assim que passou a acreditar no Deus único de Israel, ele abriu mão desse nome e usou somente Moisés. Quando se tornou adulto, Moisés testemunhou seus irmãos hebreus escravizados pelos egípcios. Segundo a Bíblia, quando Moisés viu um egípcio maltratar e matar um de seus irmãos hebreus, vingou-se e matou o homem. A ação tempestuosa não só mudou sua vida, mas teve influência no destino de todo o seu povo. A Bíblia diz: Moisés fugiu para longe do faraó e se refugiou nas terras de Midian.
dutos vulcânicos são pequenas fissuras acima de áreas vulcanicamente ativas. Eles liberam gases extremamente quentes e inflamáveis, o suficiente para causar a combustão de um arbusto. Na verdade, a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não era consumida. E apenas um arbusto na região do Egito se encaixa nessa descrição. Esta é uma acácia. E há um duto vulcânico no chão e gases vulcânicos subindo. E se eles se inflamarem, vão envolver o arbusto. Para testar a teoria, nossa equipe direcionou uma chama de gás propano a uma acácia. A mais de 90 graus, a chama é invisível. E o arbusto queima aparentemente sem motivo. Seu tronco aos poucos se torna carvão. Está queimando, mas não se consome, como na descrição bíblica. Se a sarça ardente foi resultado dos gases liberados por um duto vulcânico, isso ajuda a localizar a misteriosa terra de Midian. Nem o Egito nem a Península de Sinai são vulcanicamente ativos. Os vulcões mais próximos ficam aqui, nas cadeias montanhosas da Arábia. No livro do Êxodo, Moisés deixa o Egito após assassinar um feitor cruel. Segundo as Escrituras, Moisés buscou refúgio em Midian, cuja localização exata nunca foi clara. Estudiosos costumam localizar Midian em algum ponto da Península do Sinai, no Egito. A Bíblia diz que Moisés fez a primeira visita ao sagrado Monte Sinai quando estava exilado. Se o Monte Sinai fica na Península do Sinai, então Midian também devia ficar lá. Além disso, a península se estende pelo Golfo de Suez, longe o bastante do Egito, para servir de refúgio para um assassino fugitivo. Mas o professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, discorda. Ele acha que Midian não fica onde muitos acreditam. Para isso, se apoia nos grandes exploradores britânicos do século XIX. Se analisarmos todos os exploradores que passaram por lá, como Philby, Sir Richard Burton, todos localizam Midian do lado leste do Golfo de Aqaba. Antigos mapas de rotas comerciais descrevem uma terra chamada Madian, onde fica a Arábia Saudita. Os primeiros escritores cristãos falavam de uma terra chamada Madian, ou Midian, a leste do Mar Vermelho.